os que criticam o Papa. Eu já vi católico até falar que o Papa não é Papa. É um agente secreto? Não. Paulo Cogos esteve aqui e falou: o Papa não é Papa. É um infiltrado. Agente secreto? Não, agente infiltrado. Isso aí é um problemão, hein? Rapaz, isso é um problemão. Tem esse movimento sede vacantista dentro da igreja, né? Tem. Que só faz dividir, né, a igreja? Só dividir. Assim como a TL também dividiu a igreja, né? Sabe o que é o problema? É só uma análise minha, tá? É uma análise mais filosófica do que teológica. Uhum. Nós somos reacionários. Na verdade, não sei se eu posso falar que é uma análise filosófica, porque é uma análise filosófico-teológica. Tá melhorando. Eu vou fazer um caminho aqui. Deus criou o homem. Colocou o homem no jardim. Foi as leituras dessa semana toda. Primeira leitura da liturgia. Deus criou o homem em estado de santidade original. O homem não precisava trabalhar, não tinha dor, não tinha doença, não morria. E veio o pecado, entrou no mundo através do homem, né? É o que a gente chama de pecado original. E condenou a humanidade à mancha do pecado original, né? Nós herdamos a concupiscência. O que é a concupiscência, trocando em miúdos? Essa vontade doida que a gente tem de fazer o que não deve. Essa tendência de buscar o pecado. Teologicamente, filosoficamente, eu gosto de chamar Frei Henrique, tá? Eu vejo a concupiscência como um desequilíbrio. Porque a santidade ela sempre está no meio. A virtude ela sempre está no meio. Perceba que o pecado é sempre algo que você fez demais ou algo que você deixou de fazer. A gula, porque você comeu demais. Certo? A avareza é porque você segurou demais os seus bens. A preguiça é porque você não fez nada. Entendeu? Sempre o extremo. Ou você abusa de um negócio, ou você aniquila um negócio de tal modo que se torna pecado também. E o que é o certo? É o meio. Bebida alcoólica é pecado? Não é. Aleluia. Você me livrou de um peso agora. Você bebe uma cervejinha, Frei? Cara, eu tomo de vez em quando um copinho de cerveja, 2, uma taça de vinho. O problema é embriaguez. O problema é... A embriaguez, já sim. Você sair do seu... O que é embriaguez? É o excesso. É o excesso. Agora, você virar pra mim e falar assim, Frei, eu tomo 2, 3 cervejas assim, 1, 2 vezes por semana. Aí eu apontar o dedo na tua cara e falar assim, pecador imundo, não sei o que, é pecado também, da minha parte. Eu tô te julgando. E já tô jogando para um outro extremo. Sim. Tá vendo que são sempre extremos? Pois bem. Deixa eu reordenar aqui meu pensamento. Pois bem, então o pecado, a concupiscência é um desequilíbrio. Isso nos faz, aí agora sim, uma análise bem minha, sermos reacionários. Você faz uma coisa para mim que eu acho estranha, eu vou correr lá pro outro extremo. Eu não vou tentar um meio termo, não vou tentar entender, ir por um caminho mais tranquilo, não, eu vou correr lá pra outra ponta. Entendeu? Então o que acontece? Veio o movimento da TL e meio que... Meio não, né? Politizou a fé a um nível assim... O sagrado, o místico tá lá no chão. O negócio é ação social. Ação social, ação social. A igreja tem que se preocupar com ação social. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é isso. É um marxismo na igreja. Aí a pessoa, o católico rochedo mesmo, que olha para aquilo, ao invés de ele tentar um diálogo, ao invés de ele tentar um caminho brando, não, ele vai correr para outra ponta. Ele vai ficar com tanto medo de se contaminar com aquilo que vai correr lá para o outro lado.
E aí ele atropela a doutrina social da igreja, ele atropela o cuidado que sim, nós temos que ter pelos pobres, que sim, nós temos que ter pelos marginalizados, etc, etc. Ele atropela tudo isso e absolutiza a liturgia, por exemplo. São várias vertentes, né? Uhum. Mas absolutiza a liturgia. Por quê? Porque até ele meio que deu... Meio não, né? Eu sempre vou falar meio porque eu sempre tento ir pelo caminho do meio, mas tem coisa que não dá pra negar. Até ele foi lá e colocou... Tirou os paramentos ali que eram todos banhados a ouro, porque é toda a honra que Deus como rei merece, né? Tirou a beleza da liturgia e começou a inventar um monte de coisa e tudo mais, e coloca uma patena de madeira e uma âmbula de louça. Foi para um extremo. Aí o tradicionalista vai para o outro extremo. Agora é só liturgia, porque se a gente não focar aqui na liturgia, a beleza da liturgia que leva a Deus, então foi para o outro extremo. Entendeu? Entendi. E dentro da igreja é cheio disso. São extremos. Mas assim, é porque eles já me falaram isso. A função principal da igreja, se ela tiver que realmente priorizar, é que ela faz muito mais coisas. Uhum. Mas se ela tiver que fazer somente uma coisa, aí é a liturgia. Eu não entendi. É só levar a palavra, ela não precisa fazer mais nada. Cara, precisa. Nossa. Não, entenda. Primeira coisa que eu falei, até porque você também acho que você não entendeu também. Não. A igreja faz muitas coisas. Certo. Todo mundo sabe disso. Que Claro. a igreja abraça inúmeras causas. Ok. Mas em uma situação em que, se ela tiver que exercer só uma função mesmo, a função principal dela é o que? É levar a palavra ou não é? O que é, Cabeleira, que você está discordando aí? Eu acho que a igreja tem várias funções. Foi a ela, primeira coisa que eu falei. ela nunca vai fazer só uma coisa, só isso. Se isso acontecer, na minha opinião, não é igreja. E Mas é o que, Frei? É isso mesmo. A igreja no seu início, qual foi o início da igreja? A gente consegue vislumbrar as primeiras comunidades nos Atos dos Apóstolos. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizai, né? Tudo mais. Só que aí começaram a ver que as viúvas e os órfãos estavam desamparados. Isso ali nos primeiros anos. A gente está falando ali de ano 20, ano 30. Ano 20 não, porque Jesus ainda estava na Terra, né? Ano 30 e pouco, 40, né? Comecinho da igreja. Vamos instituir diáconos para servir as mesas, para servir as viúvas, para servir os órfãos. Que aí enquanto o povo sai pregando, o outro povo fica aqui servindo. A igreja sempre, desde o começo, era anúncio da palavra e auxílio dos necessitados. Sempre. Isso não pode mudar. Só que, em essência, se você falar uma coisa só, em sentido de necessidade, eu vou trocar a palavra necessidade por mandamento. Qual que é o mandamento por excelência? Amar ao próximo, a Deus e ao próximo. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Jesus, ele resumiu, ele reuniu sem detrimento, sem diminuir nada, mas ele resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a plenitude da lei é o amor. Por que a plenitude da lei é o amor? Porque se eu amo eu não mato, se eu amo eu não roubo, se eu amo eu vou ajudar, se eu amo eu não traio, se eu amo eu não desobedeço e por aí vai. Por isso que a plenitude da lei é o amor. Tá bom. Era isso que eu queria ouvir, porque eu sei que é tudo, né? Mas tem que ter um fator principal de onde você desencadeia todo o resto. Claro. Né? Toda coisa para funcionar, toda situação para existir, você tem que ter uma base, você tem que ter uma estrutura. E então você tem pilares que são diferentes, né? E esse, sim, seria o amor. Né? Que englobaria a caridade, mas a caridade depende de um amor e tudo mais. Só que a palavra amor ficou distorcida, assim como a palavra caridade, né? Isso que é o problema. Hoje com essa história de toda forma de amor, peraí, cara. Santo Agostinho falava uma parada interessante. Se ama, ou melhor, ame e faça o que queres.
Ame e faça o que queres. Aí na cabecinha da nossa sociedade, escuta um negócio desse e vai falar, tá vendo? Santo Agostinho falou que toda forma de amor é válida. Se eu amo, eu posso amar do jeito que eu quiser e fazer o que eu quiser. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou seja, Zé. Mas não é por aí. Mas não é isso. Mas Então, que e o que que é? se ama, faça o que tu queres. Aquilo que eu acabei de falar. Se eu amo, eu não vou fazer coisas que são contrárias ao amor verdadeiro, cara. Eu não vou roubar, não vou mentir. Aí volto na questão homossexual. Se eu amo mesmo, o meu primeiro amor é a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois eu próximo. Como a mim mesmo. Uhum. Então perceba, em primeiro lugar eu amo a Deus. Depois a próxima pessoa que eu vou amar é a mim mesmo. Certo? Eu não vou querer sentir dor, não vou querer ser triste. Isso é uma prova de que eu amo a mim. Como um bom amor próprio. Você vai cuidar de si mesmo. Eu vou cuidar de mim. Só que aí Jesus mandou cuidar do outro igualzinho. Então esse é o amor. Então se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu sei que Deus não aprova a minha relação, a minha prática homoafetiva, eu vou segurar a onda. Isso tá na Bíblia, isso aí? Tá na Bíblia, tá no Antigo Testamento, na lei em Deuteronômio, se eu não me engano, ou em Levítico. Eu conheço bem a Bíblia, mas esse negócio de versículo decorado eu sou devagar. Não, tá. Não. Mas São Paulo fala também da questão dos efeminados. Só que a questão é a seguinte, esses dias eu tava vendo um podcast, então um rapaz tava lá e ele falou, eu sou gay, mas por amor a Deus eu vivo a castidade. E acabou. E ó pra ele, ó. Ah, mas eu não tenho o direito de ser feliz. Meu amigo, é aí que a gente foi abrindo um monte de parênteses, eu já tô louco aqui. É aí que eu volto num parênteses que talvez quem tá assistindo nem percebeu que a gente não fechou. Deus fala que isso aqui é pecado, não só pela pena do pecado, lembra que eu tava falando disso agora há pouco? Exato. Não só porque o pecado leva ao inferno, mas porque o pecado gera vício, o vício gera prisão e a prisão vai gerar infelicidade, porque a gente nasceu para ser livre. Isso que nós temos que entender. Uma vida de pecado não é uma vida de felicidade. Felicidade não é igual a prazer. E felicidade não é igual a conforto. Felicidade é quando eu entendo que o sentido mais profundo da minha vida é Deus. Aí eu tenho aquele sentido para a minha vida, eu vou viver em função disso. Então, doa o que doer, aconteça o que acontecer. Pode ter doença, pode ter vício na família, eu posso estar desempregado, eu vou estar de cabeça erguida, sorriso no rosto, porque eu amo a Deus e por isso eu sou feliz. Basta. E o pecado tira justamente isso. Todo pecado gera vício. O vício é uma prisão. Nós não fomos criados para serem enjaulados, não. Nós fomos criados para a liberdade. São Paulo fala, é para a liberdade, Gálatas 5:1, esse eu sei de cor. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Só que, em seguida ele fala, mas não usai de pretexto para a libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Nós fomos feitos para ser livres. Olha a lógica. Ah, eu sou livre, então eu posso usar drogas. Se eu sou livre, então vai lá, fera. Começa a usar, então. My body, my rules. Eu faço o que eu quero, então tá. Aí hoje eu dou um tapinha aqui, um cigarrinho de maconha, aí eu dou uma cheiradinha. Por quê? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Essa religião idiota de vocês que proíbe tudo e fala que ainda prega liberdade, que mentira. Tá, eu não te dou um mês pra estar escravo dessa porcaria que você achou que era a tua felicidade. Eu posso fazer o sexo que eu quiser e depois, por exemplo, eu posso fazer um aborto. Exatamente, que pra mim, de longe, é o pecado mais abominável que pode existir, é o aborto. Então agora eu quero até usar aqui como paráfrase, como referência, o eterno chorão, o marginal alado. Gosto demais de Charlie Brown Jr. Quem não gosta? Demais. Quinta-feira. Ainda me lembro bem daquela quinta-feira. Já ouviram essa música? Opa! 5 malandros em volta da fogueira, fogueira. Aí ele fala o quê?
Parecia inofensiva, mas te dominou, te dominou, te dominou, dominou. Já viram o clipe? Já vi, Ele eu não faz me assim, lembro, ó, mas eu vi o clipe. sim. Parecia inofensiva, mas te dominou, te dominou. Ele tá falando da cocaína, que ele tava escravo, ó, e morreu de overdose de cocaína. Parecia inofensiva, mas te dominou. Cara, várias coisas podem te deixar escravo, assim, sabe? Todo pecado, irmão. Começa com a mentirinha e vicia na mentira. Começa na fornicação, você vai viciar em sexo. Começa a trair tua esposa, você vai viciar em traição. Cara, tudo, fofoca. Você vai normalizando, né? E vai ficar normal, Sim, vai ficando cotidiano. É que a gente acha que vício e dependência é uma coisa só, não é? Não. Por exemplo, eu sou dependente de cafeína. Mas não é pecado. Será? Só se eu tiver a ponto já de estar roendo meu estômago, de tanto tomar café. Aí eu já tô fazendo mal Só pra se mim. você estiver roubando um café, né, úlcera mano? ali, você continua E tomando. aí eu vou no médico, o médico fala assim, O fera, abuso, corta. Aí eu falo, não, porque eu que sei. Aí eu tô abusando. A cafeína não é um problema. O abuso da cafeína seria. Dessa Né? maneira que te arregaça. Abuso é. O cafeína não Agora é aquela pecado, coisa realmente. que você acorda doido pra tomar um café e se você não tomar, você não vai acordar. Você fica ignorante, Pô, não não. tem problema, cara. Não tem Se problema. Que você gosta de café. Minha mãe, por exemplo, se ela levantar de manhã e não tomar café, Vira uma fera. isso. Aí é sacanagem. Ela já tá falhando, né? Por exemplo, eu estudo demais, né? Eu sempre tô tomando café. Quando chega nas férias é um problema. Por quê? Eu esqueço de tomar café. Ah. Porque eu não tô estudando. E aí tá ligado muito ao hábito cotidiano. Já, eu vou estudar, eu vou tomar um cafezinho. Eu vou pra faculdade, eu levo café pra aula, pra tomar na aula. Eu levo uma garrafinha de café e fico tomando na aula, de golinho em golinho, pra passar a aula. Porque eu sou muito sonolento de manhã, eu sou muito noturno, né? Quando vocês ofereceram energético, eu falei, graças a Deus. Eu vou pegar mais um lá. Não, é que você não, tá com- não, e mais um da pilha também. Só um tá ok. Eu já vou querer treinar, já vou querer malhar ainda. Mas, enfim. Aí chega nas férias, bicho, eu esqueço. Aí quando dá ali pelas 5, 6 da tarde, a cabeça começa a doer. Eu falo, mas por que eu tô com dor de cabeça? Depende.